calcula a fórmula, a massa molar. Desculpa, eu te interrompi e não te entendi. O que você disse? Não, sem problema. Não, eu tava falando só, mostra como calcula a massa molar, né? Porque ele fala ali Não, os os mols. antigos sim. Agora o documento de ontem, que é esse que está aberto aqui, vocês estão visualizando ele na tela? Sim. Esse de ontem, ele vai estar falando das fórmulas químicas, né? De como que elas são definidas, no caso, como que são chegadas até ela, a sua importância. E eu conheço tudo de corretor, né? Alguém? Como eu vou fazer as vistorias, Alguém está com o microfone. É a Maria. Sou eu. Obrigado, Maria. Então, assim, esse primeiro momento aqui, essa primeira folha, fórmulas químicas e suas determinações, fala aí sobre o que vocês aí no terceiro ano, com certeza, já devem estar cientes, né? Responde aqui, primeiro, o que são as fórmulas químicas, dá esses exemplos aqui, ácido sulfúrico, fosfórico, ferroso, óxido de crômio. Deixa eu só fechar meu navegador aqui que está fazendo barulho. Também, quando que surgiram, né, a partir ali do metade do século XIX, qual foi o contexto que ela surgiu, que diz aqui sobre as leis das reações químicas, né, as leis das reações, que são nada mais ou menos que as leis ponderais. A lei de Lavoisier, que a gente interpreta lá com aquela frase quase que romântica, né, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E também a lei ponderal de Proust, que é que os compostos são formados por elementos em proporções fixas, em massa. Então, a partir disso daí, gerado a ideia das fórmulas químicas, né? No segundo momento, aí começa aqui o cálculo da fórmula centesimal. Galera, alguma fala, alguma coisa, fiquem à vontade aí, me interrompam, tá? Se for surgindo. Tudo tranquilo? Meu Deus, que silêncio. Sim, tudo Sim, tranquilo, prof, tá tudo certo. Então, maravilha. Aqui o cálculo da fórmula centesimal. Percebam que esse parágrafo fala, em nosso dia encontramos muitas porcentagens, etc. E na química também isso é utilizado. Dizemos, por exemplo, que a composição centesimal do metano é CH4. Aí está ali de propósito, assim, por quê? Se você pensar de uma forma errada, pensar que essa porcentagem é em quantidade de elementos, no caso, imagine uma única molécula de metano, CH4, e se você for falar em porcentagem de quantidades de componentes, de átomos ali, você não fará sentido. Por quê? Tem 5 átomos ali em cada molécula. Tem um carbono rodeado por 4 hidrogênios. Mas você tem que sempre estar imaginando que quando se fala em fórmula centesimal, você está falando em porcentagem em massa. Então você tem um carbono que a cada mol dele pesa-se 12 gramas, e você tem 4 hidrogênios que a cada mol de cada hidrogênio, né, cada um desses 4, pesa 1 grama. Então, eu sempre que agora eu vou falar em mol, eu lembro da Camila falando num dia que a gente teve uma conversa, acho que pelo WhatsApp, que surge aí uns mols do nada, né? Então eu vou ter um pouco mais de cuidado para estar podendo falar sobre isso. Por quê? Quando você fala CH4, você pode estar interpretando que é um carbono e mais 4 hidrogênios ligados nele, em uma única molécula. Mas, para facilitar, você pode imaginar que você está falando em 1 mol de carbono com 1, 2, 3, 4 mols de hidrogênio ligados nele. Por quê? Porque ao invés de você estar falando em uma única molécula, você pode imaginar que está falando em 1 mol de molécula. E para que isso? Porque daí facilita. Não tem como você falar na massa, no peso de um único carbono, porque é muito pouco. Mãe, eu tô na aula. Tô na aula. Você falar em 1 mol de carbono, porque é muito pouco. Ou 1 mol não, em um único átomo de carbono, que é muito pouco. Mas se você falar em 1 mol de carbono, daí você já consegue relacionar
que um mol de carbono pesa 12 gramas. Então, assim, imagine as fórmulas quando aparece lá H2O. Você pode imaginar uma molécula única, onde é H2, 2 hidrogênios, e um átomo de oxigênio. Mas quando você for usar nas fórmulas químicas para fazer qualquer outro tipo de cálculo, você pode imaginar assim, H2, então em 1 mol dessas moléculas, eu tenho 2 mols de hidrogênios e 1 mol de oxigênio. Por quê? Aí você consegue falar em massa. Você consegue falar que 2 mols de hidrogênios pesam aí 2 gramas e 1 mol de oxigênio pesa 16. Dando continuidade. Então, se você fazer a continha aqui, você vai ver que o carbono pesa 12 e que cada um dos hidrogênios pesa 1, 12 gramas em 1 mol e 1 grama em cada mol de hidrogênio, que vai dar 4. 12 com 4 vai dar 16, e fazendo a continha ali, uma regrinha de 3 para porcentagem, você chega ao resultado que o carbono é 75% desses 16 gramas. Os 12 gramas ali é o 75%. Então, você chega à primeira fórmula, que é a centesimal. Se alguém tivesse ali tentando descobrir a fórmula ali do metano, e através de técnicas de verificação do que é feito, por exemplo, a espectrometria, o espectrograma, que usa ali a luz para tentar determinar do que é feito o material, eles chegariam a algo parecido com isso. Temos aqui um recipiente com metano, e nesse espectrograma a gente conseguiu definir que esse material que tem aqui dentro, que a gente ainda não sabe o que é, 75% dele é carbono em massa e 25% é hidrogênio. Então chega-se a isso, a uma primeira noção de uma forma que seria a centesimal. Tranquilo até agora, galera? Aham. Maravilha. Aqui nós temos um exemplo. Imagina a seguinte situação. Análise, né? Isso pode ser por espectrograma, ou existem outros, isso aí já é mais para o lado da física, né? Que você vai estar fazendo análise de algumas características de reflexão de onda, etc. Mas existe análise para estar determinando o que é feito. O espectrograma é utilizado, por exemplo, quando aparece a NASA descobriu que tem água em uma galáxia distante, num planetinha lá. É esse tipo de análise que são feitas. Aqui no primeiro exemplo, a análise de 0,40 gramas de óxido de ferro revelou que encerra 0,28 gramas de ferro e 0,12 gramas de oxigênio. Só nesse exemplo, vocês já conseguem aí entender o que é feito para calcular a fórmula centesimal. Então eu tenho 0,40, desse 0,40, 0,28 é ferro. Então eu faço uma regrinha aí de 3, eu faço um cálculo de porcentagem e chego a isso, né? 0,40 está para 100%, igual a 0,28 está para X, né? Rapidinho ali você faz uma regrinha de 3, igual o que eu falei, ou aqui já vai direto, porque 0,40 está para 0,28, igual a 100 está para X, você chega a 70% direto. Ou 0,40 está para 100, igual a 0,28 está para X, 0,40x vai dar igual a 28, que é 100 vezes 0,28, 0,28 dividido por 0,40 vai dar 70, também a mesma coisa. Então, a primeira ideia de fórmula centesimal é essa. É você dizer, eu tenho um composto formado por tais elementos. E cada um desses elementos tem tantos por cento de representação em massa nesse composto. Tá? Aqui é o segundo exemplo da página, na mesma página aqui, calcular a composição centesimal do ácido sulfúrico. Tá? Se você tem ali uma fórmula molecular, no caso, alguém te dá do nada, assim, numa prova, te dá uma fórmula molecular, tá lá, o ácido sulfúrico, H2SO4. Diga a fórmula centesimal para ele a partir da fórmula molecular. Aí fica melhor ainda, porque você tem aqui a fórmula molecular.
Nesta fórmula molecular, está dizendo que você tem 2 hidrogênios, que você tem 1 enxofre e você tem 4 oxigênios. Você, olhando a tabela periódica, ou lembrando de memória, você sabe que 1 mol de hidrogênio pesa 1 grama. Então, se você tem 2 hidrogênios em 1 mol de moléculas de ácido sulfúrico, você tem 2 mols de hidrogênio. Então, você tem 2 gramas. Com 1 de enxofre, 1 mol de enxofre, mais 32, por quê? 1 mol de enxofre pesa 32 gramas. Se você olhar lá na massa do enxofre, na tabela, você vai estar vendo isso. Então, 2 com 32, e como eu tenho 4 oxigênios, cada mol pesando 16, 64. Então, eu chego ao total da massa da molécula. No caso aqui do ácido sulfúrico, 98 gramas. Pronto. Se eu tenho 98 gramas ao total dessa molécula, e eu sei quantos gramas pesa cada mol de elementos dessa molécula, então eu faço uma regrinha de 3 aí, porcentagem, né? Eu posso estar fazendo aqui 98 está para 2 igual a 100 está para X%. Ou 98 está para 100 igual a 2 está para tantos por cento. E você vai chegar a esse resultado, né? No caso, sabendo a fórmula de cada molécula e a quantidade de elementos, porque a fórmula molecular revela, e que a massa de 1 mol de cada um dos elementos tem um valor fixo, que você pode estar olhando na tabela periódica, fica fácil, é só uma regrinha de 3 e você transforma a fórmula centesimal em fórmula molecular ou fórmula molecular em fórmula centesimal. Alguma dúvida, algum comentário, pessoal? Não. Beleza. A fórmula centesimal, no geral, é apenas cálculo de porcentagem, tá? Que você vai dizer qual a porcentagem em massa de cada elemento em uma molécula, ou um composto iônico, ou qualquer outra coisa. Cálculo da fórmula mínima. A fórmula mínima já é um pouquinho diferente. A ideia da fórmula mínima, como está aqui, ó, fórmula mínima, também chamada de forma empírica ou estequiométrica, é a que indica os elementos formadores da substância, bem como a proporção em número de átomos desses elementos, expressa em números inteiros e os menores possíveis. Então, você fez uma análise de uma substância e não sabe ainda qual que é a fórmula dele, mas você consegue dizer quanto de tal elemento existe para tanto de outro, né? Aqui a gente tem essa tabela onde tem algumas fórmulas moleculares para ser comparadas com suas fórmulas mínimas. Olha só, a água oxigenada, é o H2O2. Você tem quanto de hidrogênio para quanto de oxigênio? Tenho 1 para 1. No caso, aparece 2 hidrogênios para 2 oxigênios, mas eles estão à proporção de 2 para 2, ou seja, cada 2 hidrogênios que existe na fórmula, eu tenho 2 oxigênios. Então, eu simplifico, eu digo que para cada um que aparece outro do outro. A glicose. A glicose tem aqui que ela é 1 para 2 para 1. Como assim? Para cada 6 que eu tenho aqui de carbono, eu tenho o dobro de hidrogênio, e para cada 6 carbonos, eu tenho 6 oxigênios. Então, eu tenho o dobro, para 2, e para 1. Já o ácido sulfúrico, a fórmula molecular é a mesma da fórmula mínima. Por quê? O enxofre só existe um. Se fosse H2S2O4, eu poderia simplificar e dizer que eu tinha 1 para 2. Mas não é H2S. Então, não tem como eu simplificar mais do que isso, porque tem que ser números inteiros. Tá? A fórmula mínima equivale a uma simplificação matemática. Então, eu sempre vou estar colocando aí como fórmula mínima a menor proporção possível dos elementos, de um para o outro, em números inteiros. Está definido aqui como fórmula molecular é igual a fórmula mínima vezes N. Como assim? Eu tenho aqui o HO, que é a fórmula mínima do H2O. Então, a fórmula molecular é H2O2. Então, se eu não soubesse
fórmula molecular seria fórmula mínima, HO vezes N, e N, nesse caso aqui, seria 2. Então, ficaria 2 vezes H, H2, e 2 vezes O, O2. E aqui, nesse quadro, eu quero que vocês entendam o seguinte. Pensa a seguinte situação. Você analisou lá um composto, ou chegou a uma informação que você tem um composto que é formado por sódio, carbono e oxigênio. E, pelas análises, você já conseguiu, ou já te entregaram prontas, que o sódio em massa é 43,4%. O oxigênio 11,3%, o carbono 11,3% e o oxigênio 45,3%. E é pedido aí para fazer o cálculo da fórmula mínima. Aí, aqui nesse quadro, já aparece você dividindo o número que era em porcentagem pela massa molar. Mas o que está acontecendo aí? Vamos imaginar ali no caso do sódio. Imagine que ao invés de você falar em 100% de uma amostra, você pegou uma amostra que é de 100 gramas. Então, em 100 gramas de um composto, desse composto que nós estamos analisando, eu tenho ali 43,4 gramas de sódio. Né? 43,4% em 100 gramas é 43,4 gramas. Sabendo que um mol de sódio tem 23 gramas, então se eu pegar um mol de átomos de sódio que pesa 23 gramas, eu divido esse 43,4 e chego a quantos mols cabe em 43,4 gramas. No caso, em 43,4 gramas, cabe 1,88 mol. E faço isso com os outros. Eu tenho ali 11,3 gramas de carbono em um total de 100 gramas. E eu dividindo 11,3 por 12, que é a massa molar, né, do carbono, que um mol de carbono pesa 12 gramas, eu chego a 0,94. Quer dizer que em 100 gramas eu tenho 11,3 gramas de carbono. Desses 11,3 gramas de carbono, cabe quase um mol inteiro de carbono, mas ainda não é 0,94. E o mesmo com o oxigênio. Em 100 gramas eu tenho 45,3 gramas de oxigênio. E cabem dentro desses 45,3 gramas 2,82 mols de oxigênio. Então, ao fazer isso, a gente chega a uma proporção. Quer dizer que se eu analisar esse composto a partir de agora, eu posso dizer que eles estão na proporção de 1,88 mols ou átomos. Lembra lá que eu falei que eu uso o termo mols para a gente falar em números maiores. Mas se fossem átomos, seria a mesma coisa. Para cada átomo de sódio que aparece ali, no caso, para 1,88 átomos de sódio, aparece 0,94 átomos de carbono. Para cada 0,94 átomos de carbono, aparece 2,82 átomos de oxigênio. Né? Mas, como que eu vou falar em uma fórmula que fala de um átomo só com esses números picados? Eu tenho que falar em átomos em números inteiros. Então, eu simplifico isso. Eu chego ali a menor proporção possível em números inteiros. E como que dá para fazer isso? Se eu pegar um menor número e dividir os outros. 0,94 por 0,94 dá 1. Então, para cada um átomo de carbono que aparece, eu sei que eu tenho o dobro de átomos ali de sódio, porque 1,88 dividido por 0,94 dá 2. E para cada um átomo de carbono que aparece, eu tenho o triplo de átomos de oxigênio. E 2,82 por 0,94 dá 3. Às vezes, aparecem algumas questões que dá um número picado. Por exemplo, eu divido ali e dá 1,99, né? Mas daí você já sabe que é só fazer o arredondamento para o mais próximo possível. E chegamos a isso aqui. Na2CO3, que é a fórmula mínima. E... Prof. Oi? Prof, deixa eu te perguntar um negócio. Sim, claro. Vai ser sempre assim, porcentagem por massa ou tem exceção? Sempre assim, porcentagem por massa? Depois diminui por É assim,
Se eu te der, igual na primeira situação, eu te dei lá um composto e falei, ó, eu tenho tantos gramas de um composto, desses tantos gramas eu tenho X de um elemento e X e Y de outro elemento. Aí você pode transformar em porcentagem. A hora que você... Ah, tá, entendi. Isso, daí a hora que você transforma em porcentagem... Aí divide. Isso, você imagina que vai estar trabalhando com 100 gramas e descobre quantos mols de tal elemento cabem naquela quantidade de gramas que ele está presente naquele composto. Então, nem sempre ele vai dar em porcentagem, a gente vai ter que transformar. Algumas vezes te dão uma massa. Ah, tá, entendi. Né? Aí você transforma para porcentagem. Tá bom, obrigada. Tá. Maravilha. Daí, como que eu vou... Aqui tem toda essa explicação que eu falei, se vocês leram, percebeu que é isso, né? Que você pega ali uma quantidade, em porcentagem, imagina que você passa a trabalhar com essa porcentagem, mas para facilitar, para converter em gramas, imagine que agora você passa a trabalhar com 100 gramas, né? E divide cada um ali pela sua massa molar para chegar a quantos mols eu tenho em 100 gramas desse composto, de cada composto, de cada elemento, e ao dividir pelo número menor, eu simplifico ali para números inteiros. E agora, a fórmula molecular. Eu cheguei à fórmula mínima, mas como que eu vou chegar à fórmula molecular? E aqui a gente tem uma definição. Fórmula molecular é que indica os elementos formadores das substâncias e o número exato de átomos de cada elemento da molécula dessa substância. A fórmula mínima, a gente já aprendeu a centesimal, a mínima, e agora, para ir para a molecular. A fórmula mínima dá a proporção dos elementos formadores em um composto em números de átomos, que nem aqui, ó. Eu tenho 2 sódio para 1 carbono para 3 oxigênio. Mas a molecular diz a quantidade exata de cada átomo. Então, geralmente é dado nos exercícios a massa molar de a massa molar da molécula com a quantidade certa de átomos. Seria mais ou menos assim. Eu digo que eu tenho um composto de hidrogênio e oxigênio. Eu digo que a fórmula mínima dele é HO. Aí você faz a soma. O hidrogênio, 1 mol pesa 1, o oxigênio, 1 mol pesa 16. Né? Então, a massa da fórmula mínima deu 17. E eu tenho lá que a fórmula molecular, eu te dou essa informação, que pesam 18. Ok? Aí, o que você vai fazer? Essa continha aqui, a massa molar, que no caso é 18, dividido pela massa da fórmula mínima. E o resultado que der, você vai multiplicar os componentes da fórmula mínima. Ok, galera? Sim. Tá? Olha aqui, nesse outro quadro aqui. Imagina a seguinte situação. Eu tenho aqui as porcentagens, eu já tenho aqui a fórmula centesimal. A partir dela, eu consegui definir aí a fórmula mínima. Então, eu transformei a porcentagem para a quantidade de mols que eu tenho de cada elemento na molécula. Simplifiquei dividindo pelo menor número possível, dos elementos formadores. E cheguei à mesma proporção em números inteiros, a mesma proporção mínima em números inteiros, que é CH2O. Né? Nesse caso aqui vai dar 1 para 2 para 1. E agora? Agora eu tenho que fazer a fórmula molecular. Então, eu somo os compostos aqui da fórmula mínima, 12 do carbono, com mais 2 do hidrogênio, são 14, com mais 16 do oxigênio, são 30. E na questão, me deu a informação aí que a massa molar, que é de uma forma molecular,
é 180. Então, eu vou dividir a massa molar, que é o 180, pelos 30, que é a massa da fórmula mínima. 180 dividido para 30 vai dar 6. E esse 6, eu multiplico cada um desses átomos que eu tenho da fórmula mínima. 6 vezes carbono dá 6 carbono, 6 vezes 2 hidrogênio vai dar 12 hidrogênios, e 6 vezes o oxigênio, 6 oxigênios. Pronto. Aí eu tenho aqui o resultado. C6H12O6. No caso, eu transformei a fórmula mínima em fórmula molecular. Por quê? Ao dividir a massa da fórmula da massa molar, a massa da fórmula molecular pela massa da fórmula mínima, eu estou dizendo quantas vezes a fórmula mínima cabe dentro da fórmula molecular. Quantas vezes a massa da fórmula mínima cabe dentro da massa da fórmula molecular. No caso, 30 cabe 6 vezes dentro do 180. E esses 6 eu multiplico cada átomo. Beleza, galera? Aham. Sim. E aqui, por último, eu não preciso transformar, né, o cálculo da fórmula molecular de uma substância pode ser realizado sem utilizar a fórmula mínima. Né? Eu posso pegar lá da porcentagem, né, a fórmula centesimal, e ir direto. Pelo enunciado do exercício anterior, já sabe que a substância é formada de carbono, hidrogênio e oxigênio, né? O que permite iniciar a resolução do problema. Então, você sabendo a porcentagem, você pode estar fazendo essa regrinha de 3 aqui. Como assim? Eu sei que na substância, 40% ou 40 gramas dela em 100 gramas é de oxigênio. Opa, peraí, se eu tenho 40 gramas em 100 gramas, e esses 40 gramas é de oxigênio, quantos mols cabem em 40 gramas? Quantos 12 cabe ali? Né? Então, a partir disso daí, você consegue fazer uma regrinha de 3. Basta agora montar uma regra de 3 para cada um dos elementos químicos que aparece. Ó, 100 gramas eu tenho 40 gramas, e de 180 gramas eu tenho 12 vezes quantos gramas? Né? Fazendo aqui a regrinha de 3, você chega a um total de 6 vezes. Em 100 gramas cabem 40, em 180 vai caber um número que eu vou descobrir, e esse número cabe 6 vezes o 12 ali dentro, no caso é o 72. Né? Ao fazer a regrinha de 3 aqui, você consegue converter direto da fórmula centesimal para a fórmula molecular. Galerinha, não sei se está sendo mais claro a aula, eu estou me adaptando à aula ao vivo assim, né? Espero que vocês estejam entendendo melhor desse jeito. Ficou legal? Conseguiram entender bem? Sim. Sim. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não entendeu alguma parte da explicação? Não. Não, também Faz não. alguns exercícios com a gente, professor? Sobre esse assunto? Então, é que a minha ideia é assim, eu já preparei 10 atividades para vocês fazer. Ai, E vai fazer um ponto essas 10 atividades. Eu vou deixar Tava demorando, né, Alfredo? Tava demorando. Nossa, Tava galera, demorando. vocês abrirem esse documento aqui de hoje e com essas 10 atividades, vocês vão tirar esse Arrumado, Yasmin? Não te achou? facílimo. Tomara, professor, eu mato você. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou postar, agora a aula já está acabando também, uns 40 minutos, eu vou postar esse documento no mesmo post. Mais tarde eu vou postar esse vídeo lá no mesmo post de hoje. Eu vou tentar estar fazendo assim agora, fazer um post por aula, para não ficar aquela bagunça de ter um monte de post para vocês ficar procurando. Né? Aí eu vou postar lá essa lista e vai valer um ponto para vocês me entregarem até amanhã, meia-noite amanhã. Né? E assim... Ave, professor, cadê aquele lance dos 5 exercícios só? Esse é um trabalhinho, vale um ponto. Vocês já ganharam Um ponto? Que miserável, hein, professor? Uai, e aí, coloca lá mais pontos aí nesse trem. Aí, vocês me entregam amanhã. E
tendo qualquer dúvida de hoje até meia-noite da manhã, vocês podem entrar em contato comigo que eu ajudo vocês a fazer. É te contar, hein, Alfredo? Pode ser? Gente, as perguntas Pode ser. super facinho. Só isso aqui que a gente acabou de falar. E ainda tem um monte de perguntas que é sobre a teoria e não sobre fazer continha. Tá bom? Tá bom. Tudo Tá bem. bom. Você passou Galerinha, uma tarefa no começo dessa semana, que também era 10 exercícios, eu acho. Também valia nota? valia um ponto. Eu coloquei lá no planejamento, né, que valia um ponto aquela primeira listinha do final do capítulo e mais um agora. A Karen dupla? Isso. E essa aqui também vocês podem fazer em dupla. Vocês podem se dividir aí, meio a meio cada um aí, e é um ponto para cada um dos dois. Tá. Beleza. Galerinha, muito bom falar com vocês, tá? Fiquem com Deus. Surgindo dúvidas, o que eu puder estar auxiliando aí, conta comigo. E é isso aí. Eu preciso que vocês participem, perguntem, incomoda mesmo. Ah, vou mandar mensagem agora? Não tem problema. Se mandou mensagem meia-noite, se eu estiver dormindo, amanhã cedo, a hora que eu olhar, eu respondo você. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Então tá. Alguma coisa mais? Posso finalizar? Pode. Pode finalizar. Então tá bom. Tchau. Galera. Fica com Deus. Tchau. Tchauzinho. Tchau, prof. Fiquem com Deus também. Amém.